Bom dia. Hoje vamos ver aqui um assunto sobre o problema da educação. O primeiro professor que eu conheço, que se tem notícia, foi Sócrates, esse filósofo grego que dava suas aulas passeando lá nos pátios, nas ruas da corrupta Atenas. Em seguida, nós temos a figura do Jesus Cristo. Essa não precisa nem de maiores detalhes. Bom, de lá para cá, o que se nota é que agora, recentemente, até os anos 50, nós constatamos que existia na comarca 4 figuras. As mais importantes eram, em primeiro lugar, o professor, o prefeito, o juiz e o padre. Bom, a primeira figura a sumir do mapa foi o prefeito, pela má gestão do dinheiro público, malversação do dinheiro do povo, e lá acabou sumindo. Em segundo lugar, o juiz também, com aquela empáfia dele, aquele jeito dele de achar que ele era Deus, também desapareceu. A figura do padre também, infelizmente, o padre que naquele tempo andava de bicicleta, porque naquele tempo nós não tínhamos essa figura do ladrão de bicicletas, como a gente viu no excelente filme do Vitório de Sica. Então, mas mesmo sem a bicicleta, andando a pé, ele ainda tinha algum contato com o povo, porquanto ele sempre cumprimentava os mais humildes, o povo de uma maneira geral. Então, só que essa figura esse jeito dele, essa proximidade dele com o povo acabou sumindo do mapa também devido ao caminho que o sacerdócio tomou de lá para cá, uma vez que houve uma série de acontecimentos. Acabou-se aquela névoa e a gente tomou conhecimento da depravação que houve na Igreja Católica, né, onde absurdos aconteceram e ainda acontecem, mas em quantidades menores, graças a Deus. Mas, de qualquer maneira, essa figura do padre também sumiu. Acabou ficando só o nosso conhecido professor. Bom, essa figura do professor, ela ainda não, e consequentemente não vai sair tão cedo a figura não vai tão cedo desaparecer, uma vez que ele não está e nunca esteve interessado em ganhos, né? Não é mercenário. Então, com isso, ele se mantém no topo e dessas figuras todas restou só ele. Agora, o que se vê é que para resolver o problema da educação nesse país, primeiro tem que resolver o problema do professor. Por quê? Porque a educação e a cultura estão intimamente ligados ao professor, porquanto qualquer um deles é consequência do outro. Ou seja, resolvendo-se o problema do professor, resolve-se também o problema da educação. De formas que é difícil resolver esse problema, porquanto se você colocar numa bitoneira e misturar ali, digamos, uma argamassa, uma forma de estruturar edificar alguma coisa, nós temos essa competência que, de fato, ela não existe, porque que competência é essa que é preciso que a justiça intervenha para poder, até para divulgar resultado de um vestibular, que hoje é chamado de Enem, né? Então, não existe essa competência. Dinheiro também não tem, porque o dinheiro é todo ele gastado
lá na República Popular de Brasília, né? Nas diversas formas de furto, de roubo, de uma série de bandalheiras, então não tem. Mas o que eu quero dizer é que na Idade Média existia um império, o Império Bizantino, e esse Império Bizantino, ele simplesmente aconteceu que o Justiniano, que era filho de um camponês, mas tinha uma certa inteligência acima do normal. E o seu tio tinha dado um golpe de Estado, e esse Justino, que era o tio do Justiniano, deu de presente a Justiniano esse Império Bizantino. Justiniano, ele juntou uma turma de juristas e criou-se, essa turma de juristas fez a compilação de toda a doutrina dos jurisconsultos romanos. Além do que também ele fez uma compilação do código onde estavam todas as leis aceitas e em vigência ali em todo o império. Além do mais, ele criou também uma forma, um resumo de como se estudar o direito. Muito bem, isso tudo foi apelidado, foi chamado de o corpo do direito civil. Mas então é o seguinte, o que tem a ver essas leis com a educação? Tem tudo, porquanto, se você notar, hoje, observando-se hoje, os professores precisam de leis para poder enfrentar a bandidagem que existe nas escolas. Existem escolas no Rio de Janeiro e também em São Paulo e até aqui em Goiás, escolas onde são invadidas e roubadas várias vezes no ano. Então é preciso de leis fortes, é preciso que o professor esteja em condições de poder combater essa bandalheira, essa roubalheira que existe. Além do que, no Rio de Janeiro, os professores precisam de ter condições, é preciso que a lei dê amparo, né, que permita que o professor ande armado para poder enfrentar bandidos, porquanto eles estão simplesmente escondendo seus alunos debaixo de carteiras para não levar balas perdidas de bandidos. De formas que é necessário, então, que haja essa lei nesse sentido, para que haja também essa proteção da própria vida do professor e também haja condições de combater alunos que, ao invés de dar aquele respaldo e aquele carinho ao mestre, simplesmente trata o professor com chutes, tapas e pontapés. Bom, é preciso também que as leis, além disso, para resolver o problema da educação, também resolver o problema no caso de maior apoio financeiro ao professor. Enquanto não resolver o problema do professor financeiramente, não se resolve o problema da educação. Ou seja, é necessário que o professor tenha aulas de tiro, frequentar academias de judô. É preciso que haja dinheiro do governo para poder também
no caso de pagar melhor o professor, porque quando eu me referi agora mesmo sobre o problema dos anos 50, onde um professor ganhava o mesmo tanto que um promotor de justiça, hoje não ganha talvez nem 20% do que ele ganha. Então é preciso que haja um aumento substancial no salário do professor, né? Então, isso tudo é de extrema importância. Se você for observar, veja bem que no caso da educação, agora mesmo, por exemplo, o presidente Bolsonaro nomeou uma moça para ser a ministra, a secretária especial de uma pasta especial da educação, da cultura. Mas acontece que cultura não tem nada a ver com educação. Muito pelo contrário. Só tem cultura depois que resolver o problema da educação, porque é uma consequência. Então não adianta, a gente conhece os casos aí por exemplo, eu poderia citar rapidamente alguns poucos casos, o caso da Helena Meirelles, que aprendeu a tocar viola sozinha e escondida do pai, e que passou a vida toda tocando em bordéis, em casas de prostituição, porquanto ela não podia aparecer. É uma figura extraordinária no caso da instrumentação, de fazer inveja aos americanos. Inclusive foi dar um concerto nos Estados Unidos, todo mundo lá ficou de boca aberta, porque realmente era uma mulher extraordinária no uso da sua... quando executava esse instrumento. O caso, por exemplo, dessa doceira aqui de Goiás Velho, que hoje é a cidade de Goiás, que também nós temos nessa figura aí, maior, eu considero essa escritora, poetisa, maior do que até o Gonçalves Dias, maior do que o Castro Alves, e eu acho que realmente é uma figura extraordinária. O caso na pintura do Rodolfo Amoedo, né? Todo mundo acha que não é um expoente, mas é sim uma figura excepcional na arte da pintura. Então, isso que eu estou falando rapidamente sobre a cultura é consequência da educação. Então é preciso primeiro resolver o problema da educação. Porquanto, resolvendo-se o problema da educação, resolve-se também o problema da cultura e consequentemente, também do professor. De formas que o professor, ele agora, esse ano que está dando agora início às aulas, eu tinha a obrigação de tecer algum comentário, algum elogio a essa classe, de formas que o professor, ele tem um valor relevante na consolidação da democracia, da formação do país. É impressionante o papel do professor, e eu até atrevo a dizer que o Estado tem uma dívida impagável, muito grande, com o professor, porque há décadas que ele vem ganhando uma miséria, é desvalorizado, de formas que eu deixo aqui, terminando, deixo aqui a todos, aos professores, essa mensagem, né, de agradecimento, porque se eu não sou nenhum herói, mas pelo menos foi graças aos professores que eu me tornei um cidadão de bem, pelo menos assim eu acho. Obrigado.